O mestre de obras Tião foi humilhado pelo patrão que lhe negou o pão na ceia de Ano Novo. Mas o que ele encontrou no lixo transformou sua miséria em uma fortuna surpreendente. Esta história te mostrará que quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo teu destino. Então fica até o final e não esquece de se inscrever para mais histórias como esta. E já comenta aqui de que cidade do nosso Brasil você está ouvindo esta mensagem. Sob o céu de um dezembro sufocante no interior paulista, o ar cheirava a poeira de cal e suor seco, enquanto o sol castigava o chão rachado da obra inacabada. Tião movia a colher de pedreiro com uma precisão quase sagrada, tratando cada tijolo como se estivesse erguendo um templo, apesar de suas mãos estarem marcadas pelas cicatrizes de uma vida inteira de esforço silencioso e dignidade. Todos os dias, às 4 da manhã, o alarme do relógio de pulso antigo de Tião apitava, quebrando o silêncio de sua pequena casa de madeira. Ele se sentava na beira da cama, sentindo as frestas do chão com os pés descalços, enquanto seu velho cão fiel balançava o rabo em um cumprimento rítmico. Antes mesmo que a primeira luz da aurora tocasse a chaleira de café, Tião já manuseava sua colher de pedreiro desgastada, uma ferramenta herdada de seu pai que parecia uma extensão de seu próprio braço. Ele se lembrava do conselho do velho: o valor de um homem está no suor de sua testa. Em um canto da cozinha, uma única vela tremeluzia ao lado de uma foto antiga de sua esposa e de uma Bíblia pequena de páginas amareladas. Tião se ajoelhava, com os joelhos protestando contra a madeira fria, e sussurrava uma oração que nunca pedia riquezas, apenas saúde para terminar o trabalho para o doutor Augusto. Sua voz era um sussurro suave, desgastado por anos, respirando poeira de pedra, mas sua fé permanecia tão sólida quanto os alicerces que ele mesmo derramava. Ele agradecia a Deus pela força em suas costas cansadas e pelos pequenos pedaços de pão que o sustentariam durante a jornada. Por volta do meio-dia, o silêncio do canteiro de obras era estraçalhado pelo ronco de um carro de luxo, e o Dr. Augusto descia, ajustando sua gravata de seda. Seu anel de ouro brilhava sob o sol, um contraste nítido com a pele coberta de poeira e os dedos calejados de Tião que se moviam com graça firme. Augusto olhava para as paredes inacabadas com um olhar frio e calculista, seu perfume caro chocando-se com o cheiro bruto de cimento úmido e asfalto quente. Ele falava com frases curtas e cortantes, tratando Tião não como um mestre de obras experiente, mas como uma ferramenta descartável. O primeiro golpe veio de forma privada, quando Augusto zombou da maneira meticulosa como Tião alisava a argamassa, chamando aquilo de perda de tempo para um simples operário. Mais tarde, na frente dos trabalhadores mais jovens, o empresário riu alto, apontando para as calças remendadas de Tião e para seu cão idoso descansando na sombra. Tião sentiu o rosto queimar com um calor que não vinha do sol, seus dedos apertando o cabo de madeira da pá enquanto engolia o gosto amargo da vergonha profunda. Ele escolheu o silêncio em vez da retaliação, mantendo a cabeça baixa e o coração ancorado no trabalho honesto. Na noite de 31 de dezembro, a injustiça final aconteceu quando Augusto apontou para um canto perfeitamente acabado e alegou ser um desastre estrutural. Com um sorriso cruel, ele pegou o cheque destinado à ceia de Ano Novo da família de Tião e o rasgou em pequenos pedaços brancos que dançaram no vento seco. "Não pago por incompetência", cuspiu ele, ordenando que Tião saísse da propriedade imediatamente e levasse aquele armário velho de entulho embora. Chocado e de mãos vazias, Tião recolheu suas velhas ferramentas e o fiel, afastando-se enquanto os primeiros fogos de artifício espocavam no céu distante e zombador. Tião chegou em casa com o coração mais pesado que um saco de cimento úmido,
A mesa da cozinha, onde deveria haver um frango assado e um pouco de festa, estava nua e fria como mármore de cemitério. Ele se sentou no escuro, ouvindo apenas o estômago reclamar e o suspiro cansado de Fiel, que se aninhou aos seus pés, tentando oferecer um conforto que as palavras não alcançavam. O silêncio da noite era apenas interrompido pelo estouro distante dos champanhes na mansão do Dr. Augusto, lembrando Tião de que sua honestidade parecia ter sido paga com o mais absoluto nada. No dia seguinte, a realidade da fome bateu com força, mas Tião ainda mantinha sua dignidade intacta, lavando o rosto com a água gelada da bacia. Ele olhou para o canto do quintal, onde havia deixado o armário de madeira velha que Augusto o obrigara a levar como entulho para limpar a obra. Era um móvel pesado, com o verniz descascado e as portas empenadas pela umidade de décadas passadas. Vizinhos que passavam para a missa olhavam por cima do muro e cochichavam, rindo do velho pedreiro que agora colecionava lixo em vez de ganhar o seu sustento honesto. O armário parecia o espelho da vida de Tião, gasto, desprezado e aparentemente sem serventia alguma para o mundo moderno de 2026. Ele tentou abri-lo, mas as gavetas estavam emperradas pelo tempo, como se guardassem segredos que não queriam ser revelados ao sol. Fiel rosnou baixinho para o móvel, enquanto um sentimento de derrota profunda começou a sufocar a alma do mestre de obras. Ele se perguntou se o Dr. Augusto tinha razão e se ele não passava de um homem acabado, cujo único legado seria agora um monte de madeira podre ocupando espaço em sua humilde varanda. Foi então que o choro veio, um soluçar rascante que parecia arrancar as entranhas. Por que, Senhor? Eu sempre fui reto, nunca tirei um centavo de ninguém e agora meus filhos me olham com fome, gritou ele para as paredes nuas. A raiva honesta transbordou, transformando-se em uma dor exposta que o fez cair de joelhos sobre o chão de terra batida. Ele listou cada injustiça, cada humilhação sofrida naquele ano, sentindo-se abandonado por um Deus que parecia estar em silêncio enquanto os ímpios celebravam com banquetes caros e risadas cheias de desprezo e soberba. Logo, o cansaço espiritual substituiu a fúria, e Tião abaixou a cabeça, envergonhado por ter cobrado o Criador. Perdoa meu desespero, Pai. É que a carne é fraca, e o fardo está pesado demais para estes ombros velhos, sussurrou com a voz embargada. Naquele momento de entrega total, uma paz inexplicável começou a preencher o vazio de seu peito, como se uma mão invisível estivesse enxugando suas lágrimas. Ele não ouviu vozes nem viu anjos, mas sentiu uma certeza serena de que o amanhã ainda pertencia a Deus, e que ele precisava continuar caminhando com fé e paciência. Com o espírito renovado, Tião decidiu não quebrar o armário para lenha, mas sim honrar o objeto com um pouco de cuidado e limpeza. Ele pegou um pano velho e começou a esfregar a poeira acumulada, conversando baixinho com o móvel, como se pedisse desculpas por tê-lo chamado de lixo. Enquanto limpava uma das colunas laterais, um pequeno brilho metálico chamou sua atenção por trás de uma camada de tinta descascada. Era um sinal minúsculo, quase imperceptível, mas fez seu coração acelerar com uma esperança cautelosa. Obrigado, meu Senhor. Se isso for um sinal de que não me esqueceste, estou escrevendo o bloco 3, ato 3. Ao forçar uma gaveta emperrada com sua velha espátula, Tião ouviu um estalo seco de madeira antiga cedendo. Por trás de um fundo falso, um envelope de couro encardido surgiu, exalando o cheiro de papel guardado há décadas. Seus dedos trêmulos retiraram documentos com selos oficiais que levavam o nome de seu falecido pai e descrições de terras que ele julgava perdidas para sempre. O coração de Tião disparou como uma britadeira, enquanto seus olhos marejados tentavam decifrar aquelas letras cursivas e elegantes.
Ele percebeu que aquele armário, jogado fora como entulho por seu patrão, guardava a herança que sua família precisava desesperadamente. Seu vizinho, seu Manuel, um ex-escrivão de cartório aposentado, aproximou-se do muro e viu Tião em estado de choque com os papéis nas mãos. Ao examinar a papelada, Manuel empalideceu, confirmando que aquelas escrituras eram legítimas e referiam-se a uma vasta área de terras, agora valorizadas pelo crescimento industrial da cidade. "Isso é impossível, Tião. Você é dono de metade do Distrito Novo", exclamou ele com a voz falha de espanto. A notícia começou a circular discretamente pela vizinhança, enquanto Tião apenas se ajoelhava no chão de terra, erguendo os braços ao céu em um choro convulsivo de gratidão profunda por aquele milagre inesperado. A segunda confirmação veio quando um advogado renomado da capital visitou a casinha de Tião, oferecendo uma quantia que ele nunca imaginou ver em 10 vidas de trabalho. Cada documento validado era como um tijolo de esperança sendo assentado na fundação de sua nova realidade, transformando o medo da fome em uma certeza de abundância. Tião, porém, não se deixou levar pelo brilho do dinheiro fácil, mantendo sua rotina simples e cuidando de Fiel com a mesma dedicação. Ele sabia que aquela providência não vinha de sua própria força, mas de uma justiça divina que tardou, mas finalmente bateu em sua porta humilde. E tu, antes de continuar com esta história, quero te fazer uma pergunta. O que farias tu se encontrasses um tesouro após ser humilhado por todos? Escreve aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo. Tua resposta pode motivar alguém mais. E deixa-me contar algo, 95% de quem vê ainda não está inscrito. Se és um deles, anima-te a inscrever-te agora mesmo para não perder os próximos relatos de fé e superação. De verdade, obrigado por estar aqui acompanhando a jornada do Mestre Tião até este momento decisivo. Agora, vamos ver como a ganância do Dr. Augusto reagirá diante desta notícia. Com o primeiro adiantamento recebido, Tião não comprou luxos inúteis, mas sim telhas novas para cobrir os buracos de sua casa e cestas básicas para os vizinhos desempregados. Ele entrou no armazém da vila com o mesmo passo humilde, mas agora seus olhos brilhavam com uma paz que nenhuma humilhação poderia apagar. Cada melhoria visível em seu lar era celebrada com orações de agradecimento, enquanto o cheiro de café fresco e pão novo agora perfumava sua cozinha diariamente. Ele sentia que Deus estava restaurando não apenas suas posses, mas a honra de sua família que havia sido enterrada pelo tempo e pela ganância. A notícia da fortuna de Tião finalmente chegou aos ouvidos do Dr. Augusto, através de uma fofoca de corredor em sua construtora de luxo. A princípio, o empresário soltou uma gargalhada de puro deboche, alegando que um peão de obra jamais teria tal sorte na vida. No entanto, ao confirmar os detalhes com seus contatos no registro de imóveis, seu rosto tornou-se pálido e suas mãos começaram a tremer de raiva contida. A inveja manifestou-se como um gosto amargo em sua boca, e ele começou a planejar obsessivamente como recuperaria aquele patrimônio que ele mesmo havia descartado sem saber do valioso segredo. Augusto dirigiu seu carro importado até a rua de terra de Tião, parando em frente à casinha, agora reformada e cheia de flores. Ao descer, tentou manter um tom de falsa cordialidade, escondendo o desprezo que sentia pela simplicidade do local e pela presença constante do cão Fiel. Ora, Tião, ouvi dizer que você teve sorte com aquele lixo que te dei. Vim aqui para te oferecer um negócio justo e amigável, disse ele, tentando parecer casual. Tião o recebeu com serenidade, sem qualquer rancor, mas com a firmeza de quem conhece o valor inestimável do próprio caráter e fé. O empresário ofereceu uma quantia para recomprar o armário e os documentos, alegando que precisava daquele móvel por valor sentimental, mas Tião viu
através daquela mentira transparente. O senhor me deu isso para me humilhar, doutor Augusto, julgando que era apenas entulho sem valor, mas Deus viu o que o senhor não quis ver, respondeu o mestre com calma. Augusto perdeu o controle, revelando sua verdadeira natureza ao ameaçar Tião com processos judiciais para anular a posse das terras, alegando que o móvel fora dado por engano. Ele saiu dali batendo a porta do carro, jurando vingança contra o operário. Estou escrevendo o bloco 4, ato 4, Jurandir. O motorista do Dr. Augusto não conseguia mais dormir em paz após presenciar tanta maldade. Ele tinha visto o patrão rir enquanto jogava o armário de qualquer jeito na caminhonete do Tião, sabendo que ali dentro havia papéis antigos da família do mestre de obras. Jurandir sentia o peso da cumplicidade sufocar sua alma todas as noites, até que decidiu procurar o Ministério Público local para contar toda a verdade sobre as manipulações de Augusto. O motorista apresentou fotos que tirara escondido, provando que o empresário sabia da existência dos documentos antes de tentar reaver o móvel através de ameaças judiciais. O confronto aconteceu na audiência pública do Fórum da cidade, onde toda a comunidade se reuniu para acompanhar o caso do mestre Tião. Augusto tentou mentir, afirmando que Tião havia roubado o armário, mas o depoimento de Jurandir foi um martelo de justiça derrubando sua fachada de homem íntegro. O juiz olhou com severidade para o empresário, enquanto os murmúrios de indignação da plateia cresciam como uma onda de choque emocional. Tião permaneceu sentado com as mãos postas, sem dizer uma palavra de acusação, apenas deixando que a verdade nua e crua limpasse seu nome diante de todos que um dia zombaram. A queda de Augusto foi proporcional à sua arrogância de anos no mercado. Com a revelação de suas fraudes e o escândalo público, seus investidores fugiram e os processos trabalhistas acumulados finalmente atingiram suas contas bancárias pessoais. Em poucos meses, a imponente construtora declarou falência e a mansão luxuosa foi a leilão para pagar as dívidas que sua própria ganância havia semeado. Ele perdeu o anel de ouro, o perfume caro e o respeito da alta sociedade, sendo obrigado a encarar o silêncio de uma casa vazia. A justiça divina não foi vingança, mas o fruto amargo de sua colheita. Meses depois, um homem de ombros caídos e roupas gastas bateu no portão da cooperativa de Tião. Era Augusto, buscando um perdão que acalmasse sua alma. Eu não mereço tua graça, fui cruel e cego, confessou com a voz quebrada. Tião o olhou com compaixão e respondeu: Deus não castiga, ele ensina. Eu te perdoo porque também preciso de perdão todos os dias. Testemunhas ficaram tocadas ao ver o mestre servir um prato de comida àquele que antes lhe negou tudo. Tião provou que a verdadeira justiça divina termina em misericórdia, não em vingança, fechando aquele ciclo de dor. Estou escrevendo o bloco 5, ato 5. Com o tempo, a pequena casa de madeira de Tião deu lugar a uma construção sólida e arejada, erguida com os mesmos tijolos que ele antes assentava para os outros. Ele não buscou luxo, mas conforto para sua família, transformando o terreno baldio em uma cooperativa de construção civil que empregava operários esquecidos pelo mercado devido à idade. Cada ferramenta nova e cada saco de cimento eram recebidos com a mesma reverência de antes. E Fiel agora tinha uma caminha acolchoada e a melhor ração do vilarejo. Tião tornou-se o mestre não apenas de obras, mas de vidas, distribuindo o que tinha com alegria e mantendo sua alma livre de qualquer soberba ou orgulho mundano. Augusto, por outro lado, começou uma longa e difícil jornada de reconstrução, trabalhando como ajudante geral na cooperativa do homem que ele um dia tentou destruir completamente.
Ele aprendeu a calar o ego e a ouvir o som rítmico da colher de pedreiro, descobrindo que a verdadeira riqueza não estava em anéis de ouro, mas na paz de um dia de trabalho honesto. Tião o observava de longe, não com a satisfação de quem venceu um inimigo, mas com a gratidão de quem viu um irmão ser resgatado do abismo da ganância. A antiga inimizade transformou-se em um respeito mútuo e silencioso, provando que a humildade é a base capaz de sustentar qualquer recomeço verdadeiro e duradouro. Sentado em sua varanda no final de uma tarde dourada, Tião olhava para as mãos menos calejadas, mas ainda fortes, refletindo sobre o caminho percorrido desde aquela ceia vazia. Ele percebeu que as humilhações de Augusto não foram maldições, mas os degraus necessários para que ele alcançasse a maturidade de sua fé inabalável. O mundo pode tentar esconder o que é teu, mas o que Deus assina, ninguém rasga e o tempo não apaga, disse ele para Fiel, que descansava serenamente ao seu lado. A lição era clara. A justiça de Deus não falha com quem trabalha com honestidade, pois ele vê o coração, onde os homens só enxergam as aparências. E assim foi que o mestre Tião provou que a fé move montanhas de cimento e que a justiça divina sempre encontra o caminho de casa. Família, obrigado por chegar até o final. Se esta história tocou sua alma, comenta aqui embaixo qual ensinamento ela te deixou e de qual estado desse nosso Brasilzão você nos acompanha agora. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com aquele amigo que precisa de esperança e se inscrever no canal, pois Deus está usando estes relatos para transformar muitas vidas. Agora, não deixe de clicar nas próximas histórias que aparecem em sua tela. Não se as pode perder. Nos vemos na próxima.